Direto de um orfanato abandonado no México, você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o maior, o mais fantástico podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Esse é o episódio 31. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Comigo estão Alexandre Rossi. Eu não sou o Alexandre Rossi. Eu sou o Xandinho Quente. E agora eu sou o Super Xandinho. E o homem que moveu um monte... Ah! Eu preciso fazer minha apresentação. Eu gostei da tua apresentação já. Não. Eu não posso quebrar. Eu não posso quebrar a tradição. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa Conservadorismo tarde, é uma doença. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais triste do cinema de horror. Mais triste do cinema de horror, okay. Não, só tem pessoas felizes na nossa comunidade. Não, o pessoal tá triste, porque agora a gente é semanal, eles vão ter que nos aguentar uma vez por semana. E também, pra completar o time, o homem que moveu montanhas para estar aqui conosco essa noite, Leonardo Wittmann. Oi, pessoal. Foi difícil estar aqui hoje por problemas técnicos que me tomaram muito tempo. Mas tudo bem, faz parte. É parte da vida. E vamos seguir em frente. Eu só tenho uma questão. Acho que o orfanato não é no México, acho que é na Espanha. Não é no México. É na Espanha. É na Espanha? Eu pensei nisso também. Eu acho que é na Espanha. Percebe-se que as pessoas estão bem... sabem bem o filme que elas vão discutir. Então, eu não tenho certeza absoluta, cara, mas assim, é que o filme é produzido pelo Guillermo del Toro, né? Pois é. Mas eu acho que ele é... O dele é com eu acho que ele se passa na Espanha, eu acho. O orfanato tem dinheiro da Catalunha também, tá ali nos créditos. Tá, então eu falei lá no começo, direto de um orfanato abandonado na Espanha, segui uma vida, não tem problema. Mas então, jovens, como tem sido essa última semana de vocês? Tirando os problemas técnicos? Não sei se tu quer entrar em detalhes dos problemas técnicos também aí. Não, nem um pouco, eu já quero esquecer isso. Tem sido boa. O que eu tenho visto, já vou pular pra isso, eu acho, né? À vontade. Eu vi duas, quer dizer, eu comecei a ver uma série e comecei a ver e terminei outra série que estou gostando. A primeira que eu comecei a assistir é no Star Plus, que é Um Trem para o Catar, que é uma série documental em 8 episódios, eu acho, ou 10, sobre o Catar antes da Copa e sobre os estádios, as tradições e as paisagens, apresentado por um jornalista argentino que, se não me foge o nome, é Martin Einstein, que também acho parente do Einstein? Essa pergunta não podia faltar, né? Não. A gente pode convidar ele pro podcast e perguntar. E é uma série interessante, cara. Uma série interessante para conhecer o lugar da Copa, assim, embora também tenha tido algumas polêmicas em relação ao Catar e, né, tipo, a segurança das pessoas que estavam envolvidas na construção dos estádios e tal. Sim. Que tem sido um problema recorrente, inclusive em Copas do Mundo. Em todas as Copas, né? Aparentemente. É sempre um problema. Uhum. A outra série que eu comecei a assistir no sábado e terminei assistindo no domingo. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço muito ênfase no muito raramente. Essa coisa de maratonar uma série um dia e terminar no outro. Achei que tu ia dizer assistir coisas. Aí eu fiquei... Também, assistir coisas eu não gosto muito. Principalmente filmes. Não, eu comecei a assistir uma série no Star Plus. Chucky! Chamada The Old Man. Sabia, com o Jeff Bridges, né? Isso, com o inigualável... o Leonardo olhou e pensou, The Old Man é sobre mim, eu vou ter que ver. Não, eu pensei, tem o Jeff Bridges. Provavelmente vai ser boa. E eu gostei muito da série. São 7 episódios, eu acho. Ou 8. Nossa, curtinho. E, cara, é bem legal. Vai ter uma segunda temporada agora. Agora não, daqui a um tempo. Aliás, ano que vem vai ter Mortal Kombat 2 também. Não, The Old Man, enfim, é sobre o Jeff Bridges e o primeiro episódio é o que eu mais gostei. Mas só resumindo a ideia da série, ele é um cara que mora sozinho numa casa no interior dos Estados Unidos, até que entra alguém ali pra matar ele mata essa pessoa antes,
E aos poucos a gente vai descobrindo por que o Jeff Bridges tá sendo alvo da CIA e de outras pessoas, porque ele é um... No começo da série isso não fica tão claro se ele é um ex-agente da CIA ou se ele é um terrorista que depois de 30 anos descobriram o paradeiro dele. Então a série vai se desvelando nisso, assim, tipo, começa de um jeito mais... numa escala menor, no sentido de ser uma escala mais intimista, assim, mais na casa dele, ele viajando pelo interior dos Estados Unidos, até que vai exponencialmente aumentando, assim, até viagens internacionais, até o Afeganistão e tal. Muito boa série, tem o John Lithgow também, que tá muito bem. E uma outra atriz que eu vi em outros lugares e agora o nome dela me foge. Meg Ryan. Não é Meg Ryan. Julia Roberts. Também não. Sandra Bullock. Mas enfim, The Old Man eu recomendo. Para quem quiser assistir, mais uma grande atuação do Jeff Bridges, né? Como é comum. Amy Brenneman. Essa é a atriz da série real oficial mesmo. Não, essa também está na série, mas é a... Alia Shawkat. Alia Shawkat. Faz a Angela Adams. Isso, exatamente. Recomendo essa série, bem bacana. Quem tiver interesse. Qual é o gênero dela? Eu não entendi muito isso. É um suspense, cara. É mais suspensial, né? Mais um suspense. Interessante. Tô surpreso mesmo. Geralmente tu não... Quando tu vê coisas, tu vê mais pausadamente, assim. Isso realmente me chama atenção. Total. Essa me deixou curioso. Eu comecei a ver e me pegou total, assim. Massa. Então, vou eu? Pode ir? Então, eu não gosto desse negócio de série. Então, essa semana eu vi só filmes. Tá, gente, se vocês começaram a assistir ou ouvir o podcast por esse episódio, eu realmente gosto de séries. Eu quase sempre assisto séries durante a semana. O Alexandre costuma ser o nosso momento eu quero ver a série. Hoje foi o Leonardo, pelo visto. Sim, porque essa semana eu não assisti. Eu só continuei assistindo The Office, que eu já falei na semana passada. Mas eu reassisti um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, que foi o Corra, do Jordan Peele, que a gente já falou várias vezes en passant aqui no podcast. Porque eu e a Bibi resolvemos reassistir os filmes do Jordan Peele, né? Porque depois que a gente viu o Nope, né, a gente... olha. A gente ficou com vontade mesmo de reassistir, porque fazia um tempo que a gente não via, né? E, cara, genial, né? O Corra é uma obra-prima ali, o Get Out, né? Do Jordan Peele. Eu gosto muito do estilo dele, cara. Ele usa muito simbolismo, muitas alegorias, críticas sociais. A direção dele é muito boa também. Daniel Kaluuya tá muito bem, grande ator, né? Protagonista do filme, né? E, cara, não poderia recomendar mais esse filme. Já foi recomendado várias vezes, mas como eu vi essa semana, fica aqui nesse bloco a recomendação de novo. E se tu não viu o Não Olhe, vai ver. Dá um jeito. Nope também é fantástico. Exatamente. Sem querer interromper, mas... E é mais um filme que ele usa bastante de alegoria, simbolismos, né? E é isso. Esse foi um dos filmes que eu vi. E o outro filme que eu vi... Quer dizer, eu vi 3 filmes, incluindo o filme que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas, cara, eu vi um dos melhores filmes do ano. Assim, não sei nem se não é o melhor. Eu tô realmente pensando sobre isso, assim. Mas, independente de ser ou não ser, é um filme que certamente um dos filmes que mais me impactou, assim. Fiquei pensando... É o Uncharted? Não, cara. Morbius. O Alexandre começou a morbar agora. Vamos todo mundo morbar. Vamos morbar uma hora dessa. É um filme que vocês podem assistir na Amazon Prime Video. Uncharted. Não tá no... Ele estreou faz... O Sofá Assassino. Não, também não, cara. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que ele deve ter estreado há, acho que menos de um mês. Shin Godzilla. O Alexandre viu a luz. É um dos melhores filmes de todos os tempos. Vocês não vão acertar, cara. Droga.
Tá, sério. É um filme chamado Argentina 1985. Ah, E é protagonizado pelo Ricardo Darín, que eu já vou dizer aqui que é o meu ator favorito, ponto. ok. Respeito, mas... Depois desse filme ainda fiquei mais com essa ideia mais sólida na minha cabeça. Eu gosto muito do Ricardo Darín. Cara, o filme é uma Um filme história... argentino estrelado pelo Darín. Exato. É uma raridade, né? Uma raridade. Não, tô brincando. É brincadeira, um baita ator. Darín que sempre se recusou a ir pra Hollywood, né? Porque ele falou... Pelo menos eu vi numa entrevista uma vez com ele que ele falou que não quer ser colocado como personagem de traficante ou vilão e que não tem por que ir pra lá. Tá muito certo. Eu achei genial a entrevista dele. Fiquei, yes! Tu é o cara! Pois é. Eu não vi essa entrevista, mas eu já ouvi falar que ele, tipo... Ele é feliz fazendo o que ele faz ali e tal, e é isso. Sei lá, eu respeito muito a posição dele. Demais. E, cara, o Argentina 1985 é uma reconstrução histórica ali, é um filme baseado em fatos reais, que conta o julgamento dos crimes de ditadura da Argentina. Assim, logo que terminou a ditadura na Argentina, houve um julgamento civil dos crimes cometidos por alguns militares, né? E a história desse filme narra, pelo ponto de vista, e narra mais, o protagonista dessa história é o promotor desse caso, né? Interpretado pelo Ricardo Darín, que se chamava Julio Estracera. Se chama, não sei se ele está vivo agora. Então, cara, o filme é uma reconstrução e tipo, é muito bem equilibrado esse roteiro. Isso me chamou muito a piegas, sabe? De transformar numa figura de heroísmo esse promotor, né? E eles constroem muito bem esse personagem. Desde o começo eles deixam muito explícito que é uma situação de risco que ele tá. Ele tem muito medo de tudo que ele vai ter que fazer, da acusação, de ser perseguido, né? Ele tem uma relação com o filho dele que é muito bem desenvolvida, que é uma criança, né? O garoto, aliás, excelente ator, uma das grandes atuações mirins assim que eu vi nos últimos tempos. Legal. E é uma relação muito franca, porque o garoto sabe de tudo que está acontecendo, do que significa aquele julgamento, o que aquelas pessoas fizeram, né? E ele conversa, o pai conversa com o guri assim, sobre o julgamento de uma forma que até te espanta, assim, de tão franca e não usual que é essa conversa, essa relação, assim, tipo, de tu falar de coisas, desse tipo de coisa, sabe? De atrocidades e sei lá, de coisas, assim, que usualmente tu não vê uma criança falando, assim, com o pai. E isso me chamou muita atenção, essa relação dos dois, e isso também, eu acho que representa muito a urgência daquele assunto, né? A exceção que era aquele julgamento, né? Que foi um dos julgamentos mais importantes da história, assim. E, cara, muito impactante, muito, muito legal. Eu acho que a gente vai ver esse filme... provavelmente a gente vai ver no Oscar esse filme. Tá? Provavelmente ele vai entrar para filme em língua não inglesa. E eu espero que tenha mais indicações que isso, e também, se não tiver, grande coisa também. Mas é só porque eu acho que a qualidade do filme sugere isso, mas também tanto faz se não... o problema é do Oscar se ele não tiver lá. Tipo isso, entendeu? Sim. E é isso, cara. Recomendo fortemente, tá na Amazon Prime Video ali, se quiserem dar uma olhada. Legal. Eu acho que eu vou dar uma olhada. Faz tempo que eu não vejo alguma coisa com o Darín, E o assunto me parece forte e divertido. Divertido não é a palavra, mas enfim. Por falar em divertido e por falar em revisitar obras de diretores, ou visitar obras de diretores, eu ainda tô na vibe de Halloween, procurando coisas de terror pra assistir. E eu ouvi falar que tinha um filme novo que saiu, que as pessoas estão vendo no cinema e estão saindo doentes e passando mal e
meu Deus, é muito violento, é muito dark, é muito sinistro, que é o filme Terrifier Parte 2, ou 2 só, Terrifier 2, aterrorizante do Brasil, sobre um palhaço assassino. E daí eu pensei, ok, vou ver o Terrifier 2, comecei a ler a respeito e descobri, ok, é obviamente a continuação do 1, e eu achei que eu tinha visto o 1, mas fui dar uma olhada na história só pra relembrar, assim, e... eu não lembrava de nada, então, ok, vou ver o Terrifier 1. Só que como eu já tava lá na Wikipédia, eu continuei fazendo scroll e descobri que, o palhaço do Terrifier, na verdade, começa nos curtas do diretor. E por coincidência tem um filme que é uma coletânea de curtas, de Halloween, chamado All Hallows Eve, que ele faz com os 3 curtas que ele fez antes de... Ele é um cineasta independente ainda, então não sei assim qual é a divisão, mas ele fez esses 3 curtas e daí começou a trabalhar em longas, até onde eu sei. E esse filme é uma coletânea com esses 3 curtas. E eu, beleza! Tá aí meu fim de semana, eu vou começar a assistir All Hallows Eve, vou passar pro Terrifier, vou passar pro Terrifier 2 e vou ter o que falar. E daí eu fiz isso. All Hallows Eve de 2013, o diretor em questão... Oi? Diga. Daí terminou a história. Não, agora eu vou explicar um pouquinho cada filme. O diretor geral é o Damien Leone, ele dirigiu todos esses filmes. E é um cara muito interessante, assim, tu olha o All Hallows Eve, ele tem uma história que engloba os 3 curtas, que é tipo... É meio um setup meio clichê, mas ele faz muito bem. Que é uma babysitter cuidando de 2 irmãos, 2 crianças. Um guri mais velho, já pré-adolescente, que gosta de coisas violentas e gosta de ser mal educado e tudo mais. E a irmã mais jovem que tá na dela ali, vestida de bruxinha e tal, é legal. Só que a história que acontece é que as crianças voltam do Trick or Treat. E quando eles vão olhar na sacola do que eles têm, na sacola do guri tem uma fita VHS. Quem lembra disso? Fitas VHS. Queria ter uma aqui do meu lado pra mostrar. Sem nada marcado, assim. É uma fita não identificada. Eles se olham e depois de debater um pouco, eles decidem, não, vamos assistir o que tem na fita. E daí o que tem na fita são os curtas do diretor. Que, enfim, daí eu não vou entrar em detalhes dos curtas, vale a pena ver. São curtas, assim, extremamente independentes, sem dinheiro. Só, assim, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. O cara foi em lugares que parecem lugares de filme de terror, achou de verdade, assim, botou uns atores lá e fez. Dá pra ver, assim, que a competência técnica dos envolvidos não era a melhor, assim, mas é legal também de ver. Tratamentos de imagem usa um conceito que não existe. Não faz o menor sentido, inclusive. As cenas não batem, dá uma estranheza. Cara, pra mim, tudo isso só amplifica a questão do terror, tá ligado? E daí eventualmente a história do filme vai andando e a gente fica sabendo que, ok, essa fita talvez seja meio assombrada. E tem uma cena que alguém assiste e tem o palhaço do Terrifier, que tá nos 3 curtas de alguma maneira, ele participa dos 3 curtas. Mas tem esse momento que a fita tranca no videocassete e fica passando um vídeo com a imagem meio borrada, assim. E o palhaço fica fazendo umas caras e coisas. Que, ok, tu olha no filme, beleza, é uma coisa que personagens de filme assistem, eles assustam os personagens, a história continua. Só que depois que terminou o filme, começa créditos, a tela toda estremece e começa a passar o mesmo vídeo e eu fiquei meio... Confesso que eu, assim, veterano de filme de terror, fiquei meio incomodado, me pegou de surpresa e foi legal. Foi bem massa. Então, assim, eu recomendo, procurem... Desculpa, esse é no Terrifier 1, tu falou que... Não, esse é All Hallows Eve. É uma coletânea de curtas. Não cheguei no Terrifier ainda. Tá. Daí, depois de sair essa coletânea de curtas, o personagem do palhaço, que é o Art, o palhaço, começou a ganhar um certo destaque. Porque ele tem um design bem impactante, assim, um cara com uma maquiagem meio sinistra de... Como é que eu vou dizer? De zumbi, meio caveira, com uma maquiagem de palhaço em cima, que é só preto e branco. E ele não fala absolutamente nada, aliás, ele não faz nenhum barulho. Ele é tipo um mímico, assim. Só que ele mata pessoas de forma brutal. Daí o diretor pensou, esse personagem meio que se tornou uma figura marcante, é meio que a minha marca já ao longo desses 3 filmes. Vamos fazer um longa pra ele e explorar esse mundo dele. Daí no longa,
que também, assim, em termos técnicos, deixa um pouco a desejar. A correção de cor, ele... Não vou dizer que melhorou, ele talvez ficou mais esquisito. O cara põe os tons de vermelho nas sombras, que é uma coisa que não se faz. E... O filme tem uma cara completamente fora desse planeta. Não se faz no sentido que... Não se faz. Eu trabalho com correção de cor e eu nunca faço isso. Não se faz. Ninguém impede. Arte, concordo. Mas o filme também sofre um pouco porque a estrutura... Ele não tem uma estrutura, não tem uma história. É uma sequência de eventos. Duas jovens estão saindo de uma festa de Halloween, decidem parar numa pizzaria, encontram um palhaço e daí coisas se desencadeiam a partir daí. O palhaço mata um monte de gente. Tá, assim, eu já vou falar também, os filmes são extremamente violentos, tá? Coisa que os meus 2 comparsas de podcast iam provavelmente falar, é desnecessário, é gratuito, é chocante demais. Mas, cara, tudo é feito com efeitos como é que eu vou dizer? Práticos, não tem nada de CG. Tudo é borracha. O sangue, ele não usa nem a cor do sangue real. Tipo, é pra ser uma coisa over the top, fantástica e... Não é pra ser chocante, sinceramente, não é pra ser chocante, é pra ser engraçado. Exagerado. Super exagerado. O cara rasga a mão de uma mulher, sabe? Como se fosse nada. Tu vê que é borracha total. E é muito bom, é sensacional nisso. Daí tá, esse filme não tem uma grande história, a violência é super exagerada, assim. Ele consegue criar tensão com algumas cenas, é interessante, assim. Então termina o filme e fiquei, tá, ok, o cara mostra promessa. Daí eu vou pro Terrifier 2, que é tipo, agora finalmente a correção de cor dele faz sentido. É coesa, as cenas fluem bem uma da outra de visual. Tudo parece estar no mesmo universo. Agora tem uma história, tem personagens, pessoas contam coisas e tem backstories. Tipo, é um salto gigante. Mas ao mesmo tempo o ponto fraco do filme é que ele tem uma história. Porque, assim... Melhor observação que esse podcast já recebeu. O ponto fraco do filme é que ele tem uma história. Porque... Mas eu entendo o que tu quer dizer. Porque ele se enrola um pouco nessas coisas e, vamos criar... Ele faz uma coisa parecida, inclusive, com o Não Olhe, que tem uma sequência de trauma de um massacre que se passou em algum momento num setting meio... tipo, um set de filmagens, sem fazer grandes spoilers. É extremamente parecido com o que acontece no Não Olhe nesse sentido. Que também, pra mim, nos 2 filmes não se conecta muito com a história, não acrescenta grandes coisas, a não ser uma cena conceitualmente interessante. Mas o filme, assim, se estende demais, assim, são 2h30. E quando tu tá vendo um filme com violência nesse nível, assim, mesmo que eu ache engraçado, outras pessoas discordam, obviamente, tem gente que passou mal vendo esse filme, eu respeito. Mas ok. Se torna cansativo, sabe? A certa altura tu, ok, o que mais tu pode fazer com o corpo humano que tu já não me mostrou nesse filme? E, meu Deus, ele acha jeitos de matar gente. Mas lá pelo final, assim, cara, o filme parece que acaba umas 14 vezes e eu tava, pelo amor de Deus, termina. Então, assim, é um pouco cansativo, mas por ser algo tão único e um filme independente, que tá ganhando notoriedade mundial agora só por, basicamente, boca a boca, é um filme que tem que ser visto, eu acho. Se tu curte terror, não tem problema, assim, com gore extremo, que é a barreira que o filme impõe, assim. Acho que eu não recomendaria pra vocês especificamente, Leonardo e Alexandre. Acho que não é a vibe de vocês, de terror. Mas tem muita gente que curte e acho que muita gente vai ver esse filme e vai se divertir, assim. Ele tem bem aquele clima de filme bezão, só que ele é um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais bem feito do que tu espera desse tipo de filme. Ele não é só tosco. Ele é tosco, porém tem penso ali. É legal. Então é isso. Minha saga Damien Leone é basicamente... Acho que tem um filme dele que eu não vi só ainda, que aí não inclui o palhaço, mas eu vou ver eventualmente. Porque eu acho, assim, é muito interessante tu ver a evolução do cara como cineasta, mesmo assim, ó, basicão. Tu vê que o cara não sabe dirigir, que os atores não sabem atuar, e que nós estamos todo mundo tentando pra um filme coeso, com atuações legais, com uma historinha, não digo redonda, porque se fosse um pouquinho mais editado mais rapidamente, seria um grande filme, eu acho. E é isso. Rafael, diga. Cara, eu acho que tu tá entregando demais o nosso plano, cara.
Qual Porque nos todo mundo planos? sabe que esse aqui é um podcast feito por pessoas que não gostam de cinema com a intenção de proporcionar a extinção do cinema, né? Sim, sim. E teve um dos últimos episódios que tu veio com uma teoria. E se essa cena não existe? E agora tu me fala que o problema desse filme é que ele tem uma história. Cara, tu tá entregando demais, cara. Tem que te conter, cara. É verdade. Em qual episódio que ele falou mesmo? E se essa cena não No existisse? Birdman. É. Ah, é. Não, mas, cara, como é que eu vou dizer? Realmente é isso. O cara conseguiu escrever uma história e tal, e meio que se apaixonou por ela e não soube editar, sabe? Mas é bem coisa de principiante, assim. Acho que, inclusive, no próximo filme, o cara é capaz de resolver. Mas não diminui o mérito do Terrifier 2, um dos meus filmes favoritos desse ano. Esperem que no final do ano a gente vai falar mais a respeito, provavelmente. De alguma maneira ou outra. E, assim, acho que nós chegamos ao final desse bloco. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Não, acho que era isso. Podemos voltar daqui a pouco, então, para falar sobre o filme El Orfanato. Música. Sobe! E esse é o podcast favorito, está de volta! Hoje nós estamos reunidos aqui na frente de uma fogueira. Se for ver o vídeo, não vai ter uma fogueira, mas imagina que tivesse uma fogueira aqui. Estamos aqui reunidos para falar sobre o filme El Orfanato, de 2007. Com direção de Juan Antonio J.A. Bayona, que também dirigiu Jurassic World 2, Fallen Kingdom, um dos piores filmes que eu vi nos últimos 10, 15 anos, frouxo. Ele também dirigiu episódios de Penny Dreadful, uma das séries mais interessantes, mas assassinadas que eu vi nos últimos 10 anos. É verdade. When the Monster Calls, um filme que eu não vi. E O Impossível, um filme que pareceu tão tosco que eu também não vi. É que assim, drama de desastre eu geralmente tenho restrições com a Eu vou dizer respeito. quase a mesma coisa que tu. Esse The Impossible eu penso em ver às vezes, mas não tenho muito interesse. E esse The Monster Calls sempre me dá um interesse, mas eu nunca de fato vou atrás pra assistir, sabe? Uhum. Enfim, só isso. Eu entendo, eu também passo por coisas. Então nós já estabelecemos aqui, nós somos grandes fãs do Juan Bayona, do J.A. Bayona. Enfim, o filme é O Orfanato. Não sei se eu não sou fã dele, que só um pouquinho, agora eu vou me defender. Eu só vi um filme dele. Não vou dizer que eu gosto ou não gosto. Tu ativamente evitou ver os outros, então acho que tu pode dizer que não é um mas fã. eu nem sabia que era dele, Na história de O Orfanato, Laura e sua família, também composta por Carlos e Simon, se mudam para o orfanato onde ela foi criada para reabri-lo numa crise de meia-idade de mulher branca que quer dizer que faz o bem pros outros. Mas ao se mudarem, Simon começa a ver fantasmas e brincar de caça ao tesouro com fantasmas e achar coisas estranhas e legais, não sei. Um dia, durante uma festa para conseguir clientes, Simon some sem deixar pistas. Na verdade, ele deixa pistas, mas depois ele descobre. 6 meses se passam e a relação de Laura e Carlos já não é das melhores. Eles tentam chamar uma equipe de investigadores paranormais para localizar Simon sem sorte. Carlos não aguenta mais e quer sair, então ele vai embora. Deixa a Laura lá mais uma ou 2 noites? 2 dias, né? São 3 São dias. 2 noites, eu acho. 3? 2 noites, tá. Pede mais 2 noites e acaba por descobrir o paradeiro do seu filho, entre parênteses, morto, mas se torna a nova dona do orfanato na dimensão fantasma na entrevista de emprego mais elaborada de todos os tempos. Então, pessoas, o que vocês acharam de El Orfanato? Só já fazendo um paralelo com o nosso episódio passado, o Silent Hill. Tem vários paralelos. É bizarro. Que, tipo, agora que tu falou uma dimensão paralela, eu me lembrei de Silent Hill, não tinha me dado conta disso. Uhum. Mas tem... Spoiler de Silent Hill. Hã? Spoiler pra quem não viu Silent Hill. Não, mas é o episódio... O pessoal já ouviu o episódio. Ah, não sei. Tem gente que sequer assiste os filmes e ouve o episódio, mas enfim. Tem pessoas que podemos nem assistem fazer? o episódio nem o filme, né? Exatamente. A grande maioria das pessoas, inclusive. Incluindo a gente. Bom, é isso aí. Eu só ia dizer que na minha memória,
A gente foi ver esse filme juntos, Juntos, né? eu ia falar isso. A gente foi Acho ver que esse sim. filme no cinema. É. E... Tá, podem continuar a discussão. Eu só ia dar esse pequeno... Tá, eu vou dar minha parte então, já vou me atravessar. E eu saí daquela sessão pensando, pá, eu vi um filme, uma obra de terror, um grande filme com grande tensão, cenas surpreendentes, pá e tal. E hoje, agora assim, revendo, eu fiquei, cara, que filme eu vi? Que enquanto ele não é ruim, eu não acho ruim, não caiu muito no meu... caiu bastante no meu conceito. Mas, tipo, não é um filme ruim. Eu acho ele é um filme médio, ok, assim. Só que pra mim ele parece muito um filme confuso no que ele tenta contar. Que ele se divide entre drama, entre investigação paranormal, entre coisa de caça ao tesouro, uma coisa mais gótica. E eu fico, cara, eles tentaram fazer uns 3, 4 filmes aqui. E se tu simplificasse a trama pra dois elementos desses, talvez, o filme ganharia ao invés de perder, que eu acho que ele se perde um pouco, assim. Porque a gente fica ali um tempo... desculpa, tá. Alexandre, segue a vida. Depois eu vou entrar nas particularidades. Não, eu compreendo. Foi uma das coisas que eu tinha pensado até de trazer aqui pro podcast é justamente que eu acho que esse filme fala de muitas coisas, entendeu? Além dele, narrativamente, como tu falou, querer contar várias histórias, eu acho que o que ele quer falar são muitas coisas. Ele fala sobre amor, sobre companheirismo, né? Sobre acolhimento. São vários sentimentos assim que ele cria. Eu acho que realmente às vezes ele fica um pouco confuso, como tu falou, assim, ele se perde um pouco, mas eu acho que ele tem bons momentos, assim. Sim. Tem cenas muito marcantes. Eu acho que tem coisas positivas, por exemplo, a fotografia do filme me agrada. A fotografia é linda. É linda. É uma coisa mais fria, mais escura, totalmente climão, assim, ajuda a criar uma ambientação muito boa. Ele é um dos filmes, assim, já vi vários filmes assustadores, mas ele é um dos filmes assustadores que eu já vi, assim, tipo, ele te prepara muito para jumpscares, que nem tem tantos, mas ele tá toda hora te preparando para entendeu? Ele tá toda hora criando a impressão de que tu vai tomar um susto. E mesmo que às vezes esse susto não venha. Então tu fica, assim, muito tenso, é um filme tenso. Sim. E cara, eu não sei se não me falha a memória, assim, até eu abri o podcast ali fazendo uma brincadeira, mas, cara, ele é um dos filmes, se não for o filme de terror mais triste que eu já vi. Assim. Eu achei esse filme muito mais triste? Eu achei esse filme muito triste. É um filme triste. Eu achei muito triste. E, cara, ele tem uma cena... Lá pro final a gente vai discutir, mas tem uma das cenas do final é uma das cenas mais fortes, assim, mais tristes que eu já vi, assim, no cinema. Acho que eu sei que você tá falando. Mas no geral eu achei um bom filme, sabe? Eu não lembro exatamente, eu lembrava de poucas coisas desse filme. Sim. Mas eu não lembrava de ter gostado muito, assim. Eu achei, não sei se ele mudou muito no meu conceito, mas eu achei um bom filme com bons momentos e algumas derrapadas, assim. Sim. Pra mim esse filme ficou muito marcado porque na época que a gente viu, a gente também tinha um blog no qual a gente escrevia críticas a filmes e coisa e tal. E eu decidi escrever uma crítica do Orfanato. E foi a primeira crítica na minha vida que eu escrevi. E o Leonardo Alexandre Leira disseram, cara, tu deu uma nota muito alta porque tu escreveu. E pra mim aquilo ficou pra sempre na minha mente, assim, ok, é um filme que... Por algum motivo eu saí muito empolgado do cinema e... A minha percepção talvez tivesse sido um pouco fora do normal, assim. Um pouco efusiva demais, talvez. Acontece, né? Mas, daí a gente vai pro começo do filme, que começa com a criança gritando no quarto e a gente já tem a primeira amostra de o que é o relacionamento desse casal quando o cara vira pra ela e diz, é a tua vez agora. Não, começa com batatinha frita, Rafael. É verdade. Começa... Na real, não, né? Na real, calma, só um pouquinho. Sim,
A primeira cena é a nossa protagonista. São crianças brincando no jardim de um orfanato. Eu ia deixar pra entrar nisso quando no flashback lá, sim. mas sim, é a primeira cena, tecnicamente. Tá, mas daí a cena seguinte, que a nossa protagonista. Como é o nome dela mesmo? Laura. Dormindo na cama com o marido dela, o filho faz algum barulho, ela se levanta. Mais um o link marido com fala- Silent Hill. E daí o marido fala: é minha vez, agora eu vou. E daí ele volta a dormir. Ele é o inútil, né? E daí É. ele tá. Daí a Laura tá, então agora eu tenho que fazer isso como sempre. Sim. É. E já vou dizer agora, o Carlos, o ator que eles escolheram, que cara mais cara de... Eu não vou usar o termo aqui que eu queria usar, mas eu não vou com a cara dele. Ele parece muito falcatrua de cara já. Eu não consigo confiar nele. Oi? Sim. Sim, É um sim. personagem que não quer fazer nada. Exato. E tu vê que ele não tem iniciativa, não tem nada, ele só quer que as coisas aparentem ser perfeitas e que tudo aparente ser legal. Esse ator, aliás, ele tá em La Casa de Papel nas últimas temporadas. Ele é da polícia, ou seja, ele é um vilão na série. E ele tá sempre muito, muito, muito bravo na série. Eu não duvido que o cara seja bom ator, tipo, não é a minha crítica ao ator especificamente, mas a cara que ele consegue passar nesse filme é muito... pra mim é repelente, assim. Então ele é bom ator. Talvez ele seja bom ator. Daí, enfim, eles se mudam lá pro orfanato, que é onde a Laura estudou quando era criança. Ou se criou até ser adotada. E tá, desculpa, gente, eu preciso de uma ajuda pra essa sequência. Pra onde a gente vai? Vamos só falar sobre o filme, azar. Sim, tá, o filme. A gente pulou um pouco a minha parte, eu também eu me eximi, confesso que me omiti. Não, porque a minha impressão um pouco desse filme foi um pouco parecida com a minha impressão na primeira vez que eu vi, em 2008, e agora acho que foi um pouco parecida com a do Alexandre, assim. Quando eu assisti a primeira vez, não me bateu muito, assim, não me causou grande comoção ou até grande terror. E agora assistindo de novo, acho que eu também fiquei um pouco na mesma, assim, sabe? Eu não concordo com o Rafael, que eu acho que é um filme que mistura como se fossem 3 histórias diferentes em uma, como se fossem 3 filmes em um só. Eu acho um filme até bem unificado, assim, na maneira que ele trata as coisas. Talvez eu tenha algumas questões com a maneira que ele é executado em alguns momentos, assim. Sei lá, eu não é um filme que eu super, assim, que me aterroriza, sabe? Eu não fiquei, tipo, com medo, necessariamente, em nenhum momento do filme. Eu acho que eu fiquei mais triste do que com medo ao longo do filme, como o Alexandre falou, assim, que é um filme triste. Mas também, em alguns momentos, eu acho ele um tanto piegas, assim, em algumas partes. A própria... é um pouco piegas. Eu queria entrar, então, na história, cara, pra a gente começar, assim, um dos pontos, para mim, de maior confusão, assim, de maior questionamento que eu tenho é relacionado ao que significam aquelas crianças, sabe? As crianças que são espíritos, né? São retratadas como espíritos, que são as crianças que eram colegas da Laura, né? Quando ela era criança, né? Quando ela morava no orfanato, né? Um dos maiores questionamentos que esse filme deixou para mim é o que significa realmente, o que são aquelas crianças, se elas representam memória. Aliás, eu acho que o filme fala também sobre memória, né? Sobre o que fica das pessoas que se vão, né? A imagem que fica das pessoas que se vão, né? Quando ele faz aquele paralelo com Peter Pan, que é um paralelo feito desde o começo do filme, né? Com Peter Pan, da Terra do Nunca, né? Mas eu fiquei confuso um pouco sobre essas crianças, pensando no que o filme queria dizer e o que aconteceu com elas. Que eu acho que o filme nunca... Não, pra mim o filme é explícito nisso. É explícito? Eu acho. Mas o que aconteceu Eles com falam elas que... sentido, Alexandre? porque eles falam que a mulher lá, a Benigna, matou todo mundo. E daí fugiu. Eles falam que ela matou todas as crianças. Sim, só que ela esconde os corpos. A gente descobre depois que os corpos estão escondidos. E segue a vida como uma senhora até ver a Laura lá no... Enfim, daí tem... Então,
Não, sim, eu sei que, tipo, depois a gente descobre Scorpius e tal, até a Laura descobre Scorpius e tal, mas eu não tinha ficado claro para mim que tinha sido Benigna que tinha matado todas as crianças, e também a personagem da Benigna. Que nome, mim, né? Assim, pra mim, não sei se ela poderia ter sido melhor desenvolvida até pra gente compreender mais essa relação dela com as crianças, assim. Então, isso foi uma falha minha mesmo, dessa percepção das crianças. Mas tá, beleza, o fato tá ali, né? O fato das crianças terem sido assassinadas, né? Que é uma coisa absurda. Mas o que isso representa para mim, assim, não sei. O que vocês acham, assim, que isso representa? Se é realmente a questão da memória, né? Não sei. Porque eu fiquei pensando que talvez não tenha que representar alguma coisa, mas para mim eu fiquei com isso muito na cabeça. O que são aqueles fantasmas? O que eles estavam querendo falar pro Simon e pra Laura, né? Não sei. Pra mim, assim, a fábula do filme, por assim dizer, conta que as crianças estavam procurando alguém pra cuidar delas. Uhum. Que é o que Ou acontece. Pra brincar com elas também, né? Pra brincar com elas, exato. A leitura mais terror gótico, digamos assim, seria que, como elas foram vítimas de um crime não resolvido, de alguma forma o espírito delas ficou lá pra ajudar as pessoas a resolverem aquele crime que a Laura eventualmente resolve, e por isso ela acaba, inclusive, se unindo a eles, assim. Uhum. Mas, assim, eu não cheguei a criar uma leitura, assim, sobre o que isso talvez significaria. Não sei, eu fiquei vendo muito mais como uma história de fantasmas mesmo. Sim. Uhum. Eu fiquei com a ideia de que, pra mim, a minha interpretação, não sei se é a interpretação correta, nem sei se nem existe a interpretação correta, mas eu fiquei com a ideia da memória, né? Da questão de que, quando as pessoas se vão, elas de alguma forma, pela memória ou por algo que elas fizeram, elas ficam presentes aqui, né? Sempre se deixa um legado, né? Quem se vai, pela história, por mais breve que tenha sido a sua história aqui, deixa alguma coisa, né? Uhum. E isso, para mim, o filme quis passar isso, né? Que elas vão ter sempre essa imagem de serem crianças buscando uma companhia, buscando um acolhimento ali, e que como elas morreram enquanto crianças, elas vão ser crianças para sempre, né? Que é o que representa no a Terra Peter do Pudding, Nunca, né? Para mim ficou a leitura que eu tinha feito. Não, é uma boa leitura, eu acho. Eu acho que tu tá num caminho bom. Daí tem uma cena que eu inclusive anotei aqui. Logo que eles se mudam pro orfanato e tal, a Laura sai com o Simon, a criança, eles vão pra praia ali. E eles entram numa caverna. Quer dizer, ela deixa ele entrar sozinho numa caverna escura. Sim. E eu fiquei, cara, por quê? Sabe? Nenhum pai deixaria isso. Mas enfim, ela eventualmente vai atrás. Não lembro se ela fica tensa ou o que é que acontece. E ela chega lá e a criança tá falando sozinha. E daí a gente tem a segunda surpresa de maus pais. Que ela simplesmente, ele tem amigos imaginários. Quem são esses seus amigos? Eu até anotei os nomes, peraí. Tu tá falando com o Pepe e o Watson? Não. Essa é uma nova criança, não sei o quê. Então, tipo, essa criança já tem um histórico de amigos imaginários e os pais encorajam, não sei, cara. Eu não sei o que eu acho disso. Não depõe muito a favor dos pais, né? Pra começar aqui, tu deixar o teu filho criança entrar numa caverna daquelas sozinho. Que depois a gente descobre que quando a maré sobe, pessoas não saem daquela caverna. Exato. E outra coisa que me chamou a atenção, cara, vendo esse filme, é como a modernidade, assim, a linguagem atual das coisas mudou a minha percepção também. É que esse filme, pra mim, tem muita cara de série. E eu achei, de novo, se desmembrasse esse filme em uma temporada, assim, meio Hill House ou coisa assim, talvez funcionasse até melhor a história. Porque no filme, pra mim, todos esses momentos acabam ficando meio desconexos, assim. Mas não são momentos por si ruins, assim. Eu até não saberia dizer qual elemento eu tiraria da história. Apesar de ser a minha sugestão.
Porque todos são legaisinhos. Mais um jeito de minissérie, né? Exato. Uma série de uma temporada só. Né? Uns 6, 7 episódios ali. Contava essa história legalzinha, desenvolvia mais. Acho que a questão da médium lá, que fica meio. Eu acho meio solto nesse filme até. Apesar de eu gostar da cena. É meio isolado, né? Tipo, tem 2, 3 cenas ali. É uma sequência quase. Exato. Agora vamos falar da médium e acabou. Pra mim essa cena da médium ali na casa procurando os fantasmas, pra mim é a cena mais assustadora do filme. Assim. Sim, a cena que melhor funciona. Que mais funciona no filme. Pra mim... Mas eu concordo que parece um pouco solta, né? Porque, tipo, naquele trecho é um filme sobre médiums, é um filme sobre uma médium procurando fantasmas, e depois não é mais. Eu acho que vai na linha da Laura estar fazendo de tudo que ela pode, inclusive o sobrenatural, pra tentar achar o filho, né? Pra tentar achar o Simon. Outra coisa que depõe muito contra a Laura é, imagina, caras, pessoas escutando o podcast, imaginem vocês todos gostarem tanto do colégio que vocês estudaram que vocês vão morar nele. Sim. Também é um tipo de personalidade completamente fora da casinha. Cara, mas isso aí, cara, eu já mas a casa é maravilhosa. Filme de terror. Filme de terror. Pra mim já entra nas liberdades de filme de terror, sabe? As decisões esquisitas de filme de terror. E morar numa casa que era um orfanato, uma casa gigante, cheia de, tipo, com banheiros coletivos e cômodos não usuais pra uma casa, sei lá. Mas a casa é muito legal, é cheia de... eu adoro casas grandes que parecem casa de fantasma. Daí, uma noite, a Laura ouve barulhos. E aí vem a cena mais engraçada do filme. Que ela vai investigar na casa... tem uma casinha dos fundos lá, que tem ferramentas e tal, aquela coisa. E ela chega lá e tem uma senhora escondida dentro da coisa com uma pá. E a gente fica, oi? Depois a gente vai saber que é a Benigna. Ela se apresenta, aliás. Não, antes disso ela veio visitar como assistente social. Isso, e entrevistou a Laura. Se passando, depois a gente descobre. Daí a Laura encontra a Benigna de noite lá. E a Benigna sai correndo e toca uma trilhazinha meio desenho animado, assim. Eu fiquei, oi? Eu não lembro disso, o que esse filme tá fazendo? É muito bizarro. A Benigna sai correndo com uma pá na mão, né? Sim. A pá na mão que depois vai ser óbvio. Daí tá. Acho que de importante também, né, nessa primeira parte é a cena da caça ao tesouro, que a Laura tá falando com o Simon. E ele fala que os fantasmas gostam de brincar, eu brinco com eles, não sei o quê. O meu amigo imaginário gosta de brincar. Acho que nesse momento ele só tá falando o nome do guri, né? Do Tomás, né? Do Tomás. Que é o novo amigo. Daí a brincadeira é que ele acha uma pista de alguma coisa que tá escondida. E cada pista leva a outro objeto sucessivamente até levar alguma coisa. E daí ele vai com a mãe, eles vão em vários lugares da casa e tal. Eu não lembro quais são. Eu devia ter anotado quais eram os objetos nessa primeira brincadeira. Uma caça ao tesouro. Eventualmente eles vão parar na escrivaninha da Laura. Ou da cozinha, eu acho que ela escondeu um papel, que é uns exames do Simon, que diz que ele é HIV positivo de nascença, eu acho. E ele é um filho adotado, e Simon não sabe, no caso. Aliás, outra relação com Silent Hill. Criança adotada que acorda gritando de noite, fala com fantasmas, enfim. É basicamente o mesmo filme. Daí ele abre a gaveta e essa Laura tem um treco achando que ele vai olhar os documentos e tal. E o Simon só joga na cara dela: não, eu sei que tu não é minha mãe. E daí ali tem o primeiro desabamento moral e emocional do filme. Teoricamente o fantasma teria contado pra ele, né? Acho que é o que é pra ser subentendido. Sim. Ou o Simon já sabia. Porque esses pais, assim, sinceramente, pelas decisões que eles tomam até esse momento, eles parecem o tipo de pais que tem as conversas no quarto com a porta fechada, mas não conferem pra ver se o filho dormiu já. Então provavelmente ele já ouviu alguma coisa. Pois é, cara. Aí tem duas coisas que eu percebi nesse... Não nesse momento especificamente, né?
o fato do Simon ser HIV positivo é uma coisa que depois a Laura ainda, quando ele some, é um motivo ainda de maior preocupação para Laura, porque ele toma remédio, né? Ele toma remédio controlado que tem diariamente, que ser né? Contínuo, né? Diariamente. E se ele tá sumido, ele não tá utilizando o remédio. Então é uma coisa que preocupa mais ainda. Outra coisa que sempre me chama atenção nessas histórias de sobrenatural, né? De fantasmas, no caso, é que muitas vezes a gente tem obras que utilizam o elemento do fantasma, o elemento sobrenatural, como simbólico, né? Como algo que não necessariamente está lá, pode ser uma projeção da cabeça de alguém. Eu acho que esse filme, ele assume que fantasmas existem ali, né? Que os fantasmas realmente estão ali. Porque eles influenciam diretamente nas decisões e como tu falou, na opinião, no que o Simon sabe, né? Tipo, ninguém falou para ele, foi realmente um fantasma que falou aquilo para ele. Né? Então, tipo, exato. Não teria margem para interpretação de um simbolismo nesse caso. Né? Então, acho que acho que foi aí que nesse tipo de detalhes que eu acabo batendo na trave, assim. Não que eu acho que seja inválido, obviamente, se eu sou mais a favor de criar leituras estapafúrdias a partir dos filmes. Mas não sei, esse filme acabou não me suscitando tantas coisas assim. Eu fiquei mais perplexo com o comportamento dos personagens. Que é uma coisa que geralmente eu dou mais liberdade, assim, pra... Ok, se a história me leva pra um lado legal, eu não me importo se os personagens tomam decisões não mais críveis. Mas nesse filme, por algum motivo, coisas tipo... vamos morar num orfanato. E daí vamos criar um orfanato pra crianças com problemas físicos, ou... Enfim, pra ser um acolhimento dessas crianças com dificuldades. Que ok, legal na superfície também, mas por que essa decisão específica? Por que esse lugar específico? Daí seria um orfanato pra 6 crianças no máximo, e por quê, sabe? É meio que uma bola de neve de coisas assim que eu fico, tu precisa me dar alguma coisa, pelo menos. E o filme, assim, a Laura, eu sinto um pouco de dificuldade de me relacionar com ela, assim, nesse sentido. Não é uma personagem que eu tenho uma grande identidade, assim, identificação, quer dizer. É que eu acho que também não fica muito estabelecido. Se tivesse ficado um pouco estabelecido pra onde ela foi depois que ela saiu do orfanato, ajudaria, sabe? A gente descobre que ela era do orfanato e daí ela foi adotada, mas daí quando adulta ela decide voltar para esse orfanato para trabalhar lá de certa forma. Mas parece que falta uma contextualização um pouco maior assim, de por que ela faz isso. Exato. A gente tem a vida dela em 2 momentos, quando criança e quando adulta, mãe já, uma idade, não digo avançada, porque ela é uma mulher de meia idade jovem, relativamente. Mas, tipo, tem um buraco aí no meio, né? E não tem muita coisa enchendo esse buraco. Não, assim, até porque, cara, pra tu decidir morar no lugar, sei lá, no orfanato, ou num lugar específico da tua infância e tal, onde você se criou, algum vínculo, alguma coisa muito forte com esse lugar, certamente tu vai ter, né? Porque não é do nada. Né? Se fosse um lugar que tu, sei lá, que tu não tivesse sido feliz ou que tu não, sei lá, não tivesse vínculo nenhum, não faria sentido. Então talvez pudesse ter essa história, um pedacinho dessa história pregressa exposto, nem que fosse no subtexto, sabe? Nem que fosse... Exato. Algo, sabe? Qualquer migalha a essa altura, porque ficou muito solto, assim. E daí ela faz um evento, assim, pra chamar os pais de crianças com dificuldade e tal, pra fazer um get together ali. Tá fazendo é tipo um coquetel, tá todo mundo se divertindo e tal, uma festinha, as crianças estão brincando e tal. E daí vem uma das partes mais perturbadoras do filme pra mim, que é quando a Laura simplesmente encontra o Tomás, que é um guri que anda com capuz o tempo inteiro, e interage com ele como se fosse uma criança normal, e é a vida que segue também. E tu fica, oi, essa criança existe, não existe, o que tá acontecendo? E daí com o desenrolar da cena a gente descobre que ele é um fantasma. E daí tem aquele encontro deles no corredor e tal, que é muito foda. Sim, que ele fecha a porta do banheiro na mão dela, ela cai dentro da banheira e ele prende ela lá dentro. Cara, eu não sei se eu vi coisa demais, se eu interpretei errado, mas eu cheguei a imaginar que nessa cena era o Simon vestido com as roupas tentando se passar pelo Tomás.
Sim, mas eu também, mas na minha interpretação era isso também. É isso. Interessante. Não é isso? Tu acha que... Eu achei Mas é isso, porque tá bom, agora eu vou pular pro final do filme, né? Porque ali no final do filme, quando ela encontra o cadáver do Simon caído no chão dentro de uma parte dentro de uma parede, né? Dentro de um lugar Não, é debaixo da escada. Aí tem tipo... Tá, debaixo da escada. Debaixo da escada é tipo uma dispensinha ali, que ela tem vassouras e coisas, pedaços de coisas de obra. E do outro lado tem uma parede que abre, que é secreta, digamos assim, tem um trinco especial pra abrir. Uhum. E daí lá tem tipo um porão secreto também. Isso. E é lá que ele quando encontra... ela encontra o corpo do Simon nesse porão secreto, ele tá vestindo o capuz do Tomás. Ele tá? Eu não tinha feito essa conexão. Ele tá. Não, mas mesmo assim, Rafael, eu acho que o teu apontamento é válido, porque eu acho que isso é uma coisa interessante que o filme faz nessa cena. Legal. Não, agora eu tô... Porque até essa cena, cara, o filme ele não te direciona. Tu pode ter essa interpretação já, de que é o Simon ali, mas o filme não te dá esse mastigado. Ele deixa uma dúvida. Quando primeiro apareceu ali a criança com a roupa do Tomás, eu fiquei na dúvida, eu pensei, será que é o Tomás, é o Simon, quem é? Por que ela tá agindo tão naturalmente se for um fantasma? Tipo, o filme ele só te confirma isso mesmo nessa cena que o Leonardo falou, que é mais pro final do filme. Então, eu não tinha pego isso, sinceramente. Agora eu tenho que rever todo o meu conceito. Acho que o filme é melhor do que eu tava... Isso é muito triste. É que dá a entender que, na verdade, que ele morreu acidentalmente, né? Sim. Que ele morreu acidentalmente, ele ficou preso dentro da casa. O cadáver dele ficou preso dentro da casa. No porão ali, né? Então, e o porão é, inclusive, um lugar que antes, quando ele tá brincando com a mãe, ele fala, tu quer ver a casa do Tomás? E ela diz, não vamos ver a casa do Tomás. Eles têm uma discussão ali. E a casa do Tomás a gente acaba descobrindo que é onde tem esse lugar, que tem inclusive o trinco, depois ela acha na brincadeira de caça ao tesouro. Uhum. Eu acho uma coisa, uma cena que eu acho que vale a pena ressaltar, que eu acho que é um pouco premonitória, é um foreshadowing, né? Que é quando o Simon tá falando com a Laura, acho que é mais no começo do filme, que eles começam a citar o Peter Pan mesmo. Uhum. E daí ele pergunta pra ela se ele poderia ir pra Terra do Nunca. E ela diz que sim. E ele diz, e tu também pode ir pra Terra do Nunca. Daí ela fala, não, mas eu sou muito grande já, eu sou muito velha pra ir pra Terra do Nunca. Uhum. Sabe? E isso é meio que um... isso amarra... o foreshadowing do final é muito legal. Inclusive essa cena é bem bonita. Eles estão... O quarto do Simon dá vista pra um farol que tá desativado já faz anos, e o Simon pergunta, o farol não liga. E ela fala, não, o farol liga uma luz invisível. E daí ela usa... Ela usa luz de cabeceira, né, eu acho. Uma luz, não lembro se é uma lanterna ou o quê. Pra fazer um reflexo na janela. E o Simon tem aquele momento mágico de ter visto a luz do farol passando. É bem... Eu acho uma cena bem bonita, inclusive, eu gosto. Mas eu vou dizer... Agora vai dizer que é brega. Não achei brega, mas eu me lembro quando eu assisti, eu pensei... Não sei se isso funciona dessa maneira. Não sei se vai colocar uma luz na janela e vai parecer que é a luz do farol do mesmo não! Jeito. Absolutamente não, mas eu compro a poesia. Tipo, como é que ela sabia que ela... vou pegar isso aqui, vou fazer um reflexo e vai ficar perfeito. Uhum. Super alinhado, e ela consegue dar a impressão que passa, assim. Sim. Mas eu compro... É porque é uma cena bonita, tá ligado? Daí... liberdade poética ali. Daí ela tem esse momento com o Tomás /Simon /Tomás, que trancaram no banheiro, ela tem um chilique, a festa é meio que arruinada, acho que ninguém vai deixar sua criança com essa família, desculpa. E Simon sumiu, a gente não sabe o que aconteceu, e se passam 6 meses, a gente vê daí no futuro não, agora no tempo atual, 6 meses depois, eles têm tipo aqueles quadros, isso é uma coisa pra mim mais fantástica do filme, mais exagerada, e não precisava. Que eles têm aqueles quadros de conspiração policial, assim, com a foto da criança, com coisinhas, Fica, cara,
Ok, tu tá procurando filho, ótimo, mas ninguém faria isso, né? Pelo amor de Deus. Não, assim, e o marido faz isso com empenho super É, organizar aquilo, mas ele não bota isso em prática também, né? Convenhamos. sim. O que não faz sentido, porque ele organiza tudo aquilo, mas ele é sempre o cara que diz, ele desapareceu, não tem mais o que fazer, sabe? Ele meio que tem essa posição, assim, meio de aceitar, né? É, ele rapidamente já aceita e já quer seguir com a vida, né? Rapidamente não, já são 6 meses, mas ela não. Rapidamente. Rapidamente. Ela. E de fato, ela não tá. Ela não passou nesse estágio ainda, ela sequer aceitou que o Simon sumiu ainda. Que acho que é talvez a resposta mais humana, mais comum. Que acho que aqui eu teria também. Se uma criança que some, eu ficaria muito tempo encasquetado com isso. E daí tem uma cena super randômica, eles vão. Ela tá andando de carro com o marido na cidade. E daí ela vê a Benigna na rua. E daí pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo, não façam isso, tá? Ela para o carro, ela desce e grita no meio da rua: Benigna! A mulher, obviamente, de surpresa, olha pra ela e é atropelada por um caminhão imediatamente. Um ônibus, eu acho. E daí tem outra cena bizarra, que é o marido dela, da Laura, que é o Carlos, que é médico, vai prestar primeiros socorros. E ele faz até a respiração boca a boca, sabe? Com a boca ensanguentada e tal. Mas depois corta pra Benigna e ela não tem maxilar sequer. É. Como é que funciona esse boca a boca, pior, gente? Né? Pior, cara, eu não tinha dado conta disso. É um Pior, boca-língua, na verdade. É verdade, né? É. Essa cena é bem impactante também. Tem um jumpscare ali. Eu acho que essa cena com a Benigna, pra mim, ela também tem um problema. Porque no momento que ela foi atropelada, me passou a impressão de tipo, isso não foi um acidente, sabe? Isso foi algum fantasma que causou isso, foi algum demônio que causou isso, foi alguma maldição que causou isso, sabe? Uhum. Porque senão seria uma coisa completamente aleatória. Mas é muito aleatória aquela parte. Mas pela lógica do filme, é uma coisa completamente aleatória. É. Não foi uma criança fantasma ali e empurrou o caminhão em cima da Benigna. Foi uma coisa que só aconteceu, assim. Foi literalmente a Laura gritar, ela parou no meio da rua e puf. E daí ficou uma coisa meio forçadona, assim, eu achei. Só que daí a Benigna tá empurrando um carrinho de criança, né? Nesse carrinho tem um boneco, né? Um boneco do Tomás, acho, não? Acho que é. Eu acho que é. Tem uma relação com as crianças, assim. E daí, essa personagem da Benigna, cara, pra mim... Eu não sei se funciona, na verdade. Eu acho que ela poderia ser melhor desenvolvida, porque, tipo, ela é na verdade, ela é a geradora de todo aquele conflito, né? De toda aquela situação das crianças, né? Tipo, e tu não sabe direito as motivações, né? Tu não sabe... Quer dizer, motivações. Tu não sabe nada sobre a personagem, tipo... Sabe? Ela simplesmente... Não sei. Por quê? Só porque... Não sabe os porquês. Depois a gente descobre que as outras crianças caçoavam do Tomás e deixaram ele naquela gruta, e a gruta encheu de água e ele morreu. Eu acho que inclusive é numa das cenas que vem em seguida agora. Que é o capuz dele, né? É um flashback. Ele era deformado e Exato. queriam desafiar ele a sair sair na luz do sol. Ele parecia o Bagu até, na verdade. Capuz, ele não teve coragem. Tem uma cena. E tem uma cena nesse filme que é completamente sinistra, né? Que a Laura filme Super 8. Ela tá assistindo o filme Super 8 projetado na parede, vendo imagens do Tomás, e essas imagens do Tomás tem um áudio, que é o áudio do filme em si, mas é uma música também muito parecida com Sinistra. Sim, tem muito a vibe. Muita vibe, muito total. Não, só pra eu explicar que, cara, não, obviamente, nada explica o que a Benigna fez, nada, não tem porquê, não tem justificativo pela atrocidade que ela cometeu, só que simplesmente o filme diz, ela fez isso. Tipo, o filme retrata... O filme acaba retratando ela como um monstro e não nos dá mais nada, assim. Ok, ela é um monstro. Exato, isso. E ela se faz passar por assistente social como, não sei. Sabe? E aí tem vários pulos de lógica que não necessariamente... Se um desses acontecesse só, não seria problema. Mas como no acúmulo, o efeito... O Lugar Silencioso, que pra mim é um filme desse, assim, também...
tem um acúmulo de problemas de lógica que meio que acaba machucando o filme um pouco. É uma personagem mal desenvolvida. Tipo, basicamente. E o filme joga toda uma responsabilidade pra cima dela só pra ter, assim, pra onde jogar, sabe? Sim. Essa cena tem uma curiosidade, a cena do atropelamento e da mandíbula, que até eu vou recomendar, eu tava pesquisando sobre o filme, tem uma entrevista recente, acho que do ano passado, do Bayona e da atriz que faz a Laura e do ator que faz o Simon. Que eu acho que já deve estar com uns 20 e poucos anos, legal. o ator. Sim. E eles revendo cenas, principais cenas do filme muitos anos depois, assim, os três juntos e conversando sobre. E essa é uma dessas cenas. E daí ele fala que, na época, a atriz que fazia a Benigna, que fez a Benigna, ela não tinha muito conhecimento dos procedimentos de CGI, né, de como é que funcionava o CGI. E essa cena da mandíbula aberta, ela é feita, parte dela em CGI. Parte é efeito prático da maquiagem, a parte da mandíbula embaixo. Mas a parte interna, a parte que mostra a língua e tal, a parte interna da boca, ela tava com uma maquiagem verde, tipo, uma coisa verde para poder colocar, tipo, um croma, né? Tipo, fazer o CGI em cima daquele fundo verde. Então ela ficou com uma maquiagem muito esquisita e ela não estava entendendo por que tinha um troço verde na boca dela. Qual é o sentido disso aí? E ela teve que, tipo, sair para ir nos lugares e almoçar e fazer lanche com aquela maquiagem. Com a maquiagem verde. E as pessoas olhando para ela. E é bem interessante essa entrevista, tá no YouTube. Eles falam sobre várias cenas marcantes do filme. Tem uma cena, acho que... Desculpa, tem uma cena que o Simon... Que é depois que o Simon desaparece, e é uma cena que a Laura tá meio desesperada e ela vai procurar o Simon e ela pensa que ela vê ele na caverna. Na caverna que ele entrou com ela, né? É uma cena que tem uma tormenta, né? Que ela quebra a perna tropeçando. Exato. O pior mau jeito da história. Exato. E mostra a ferida, né? Uma ferida bem forte na perna. Parece... Não sei se eu vi mal, mas parece até uma fratura exposta que ela tem ali. Mas o que eu ia comentar que nessa cena, eles falaram que foi uma das cenas mais difíceis que tinha que gravar, porque eles tinham que simular uma tormenta e não tinha nem 20 centímetros de onda. Tipo... Era um mar muito calminho. Sim. E daí eles tiveram que entrecortar cenas, tipo, gravar, nem sei se em outro lugar, mas gravar com os atores e gravar cenas de ondas fortes em outro momento e entrecortar e fazer com que aquilo fosse real na montagem mesmo. Mas aí tu filma uma onda em close violenta, corta pra uma cena com os atores que voam uma espuma e deu, tu vendeu. Funcionou ali, né? Claro, funciona tri bem. Inclusive dá a impressão que a água tá subindo e que a caverna vai ficar subaquática. Então, ali eu não tive problema nenhum com isso. Acho genial. Só curiosidade pro pessoal entender a magia do... Daí, eventualmente a gente descobre que a Laura era criança lá, tava com as crianças e tal. E tinha uma pessoa no orfanato que ela não lembrava, que é Benigna jovem. Que também é uma coisa meio... Oi, como assim? Ela simplesmente esqueceu Enfim. Uma atendente que trabalhou lá por um tempo. Trabalhou muito tempo no orfanato. Mas ela fechou o orfanato. Ela fechou o orfanato? Isso não lembro. Sim, ela... Não tem mais criança, né? Que a gente vai fazer com o orfanato. Sim. Daí a Laura eventualmente vai pra um evento de sobrenatural pra tentar contactar os espíritos e tal. E tem o cara mais simpático do filme inteiro, que infelizmente eu não sei o nome dele, ninguém fala, eu acho. Edgar Vivar. Ah, é? Edgar Vivar, é o Sr. Barriga. É? É o Sr. Barriga do Chaves. Rafael, é real oficial? Sim, é o Sr. Barriga. Eu não me liguei! Tu não sabia? Não! Cara, o Sr. Barriga tá no filme. Genial. Do Chaves, sim. Eu até ia fazer uma piada, cara, porque mas depois eu me lembro que a gente comentou isso quando a gente assistiu o filme no cinema. A gente comentou durante o filme ou depois, o Sr. Barriga tá no filme. Grandes memórias que eu tenho de 2007. Não, 2008, a gente viu em 2008. E vocês lembram
que depois que a médium vai na casa e faz todo o procedimento, ela sai e tem uma senhora... Aliás, que senhora é aquela? Que fala pra Laura... Não sei se é a mãe da Laura. É uma policial. É um policial, tipo, perdi totalmente quem é que é o personagem. Porque ela só aparece ali, né? Tipo, Não, é uma terapeuta. É? Então, é uma personagem que não tem muita importância no filme. Nenhuma. Mas eu sei que ela fala pra Laura, não confia neles, tu vai confiar nisso? Daí a Laura fala, não, mas eles não me cobraram nada, por que eu não ia desconfiar? Por que eles não estão fazendo isso? Mas eles não te cobraram nada até agora. Daí eu ia dizer, ela sabe que vão cobrar porque é o Sr. Barriga, né? O Sr. Barriga obviamente vai cobrar. Vai cobrar o lugar. É o que ele faz, porque ele é um burguês safado. Eu acho que ela era policial, porque quando a Laura fala pra psíquica que tem uma policial lá, a psíquica fala, não, isso é bom, a polícia é boa. Inclusive eu fiz uma anotação aqui, não confie em ninguém que diz que a polícia é boa. Cara, é que eu me lembro quando o marido da Laura apresenta essa mulher pra Laura, ele fala que é uma psicóloga. Tu vê, as personagens são mal desenvolvidas. A não ser que seja uma psicóloga da polícia. Que eu acho que é provável, porque... Enfim. Tá, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir nessa empolgação. Deixa eu ver... Não, eu tô empolgado. É só que eu tava vendo que uma das anotações lá do começo do filme é que criança chata. Eu não gosto do Simão. Do Simão, Mas ele não tá na maioria do filme também. Daí esse momento é muito James Wan, que a gente liga toda uma parafernália pra observar ondas sonoras e movimentação de coisas, e daí a gente vê a médium por vídeo andando pela casa e ela vê coisas e as crianças estão lá e ela... Enfim, é uma cena muito legal, eu acho. Mas pra mim, assim, não faz... Cenas do filme. Uma das melhores cenas que não... Cara, se tu remove ela, o que a gente perde de informação? Perde que as crianças estão sofrendo, né? Até ali a gente sabia que as crianças estavam em sofrimento. E que elas estavam, sei lá, com algum problema. Porque a médium vê as crianças e fala, o que fizeram com vocês, o que fizeram com vocês. Então, tipo, a gente entende que as crianças não querem o mal da Laura. Né? Então, elas sofreram alguma coisa. Né? Daí, enfim, tem esse momento ali, investigação, susto e tal. Boa cena, assistam o filme que vale a pena. E a terapeuta policial / personagem desnecessária meio que começa a correr correr não, mas a tumultuar ali o lugar, e o marido também já... Ok, vamos mandar essa gente embora daqui. E a Laura vai falar com a médium lá, e aí eu anotei isso, uma frase de impacto do filme. A médium, quando tá saindo, fala: não se trata de ver para crer, mas sim de crer para ver. Creia e verás. Ela fala isso depois. Né? Basicamente isso. Basicamente, no dia seguinte disso acontecer, a Laura e o Carlos têm uma discussão mais intensa. E ele diz: não, pra mim chega, eu tô indo embora. Vamos embora daqui, tu vem comigo. Ela diz: não, me dá 2 dias, eu vou ficar aqui, sozinha. E eu vou achar o fantasma, enfim. As autoridades já estão pensando... Simão. E daí ela começa a tentar reconstruir a época em que ela vivia no orfanato. Em uma tarde ela reconstrói o orfanato, né? Ela é extremamente competente. Esse filme tem muitas liberdades poéticas. Inclusive, ela veste uma roupa de atendente lá do orfanato, que eu fiquei... Como é que tinha do tamanho dela? Enfim... Não, talvez... Ela tem porque ela tava planejando reabrir o orfanato, eu acho. Até faz sentido. Ela usar uma roupa de 40 anos atrás, né? Ficou meio... Isso muda em algum momento? Como é que é uma roupa de orfanato de 2022? Não uma roupa de orfanato, mas uma roupa, sei lá, de atendente, sim, cuidadora, sabe? Eu tô tentando fazer uma piada, desculpa. De governanta. Isso. A palavra é governanta. Ficou meio... E daí eu não me lembro... A sequência de eventos... Eu acho que a minha memória desse filme... Eu vi anteontem. E eu já tô com a memória meio anuviada. Enfim, me desculpem. Mas
Eventualmente ela começa a jogar o jogo da caça ao tesouro. Só que tem um trinco que ela não consegue... Ah, não. Uma maçaneta, né? Isso aconteceu antes. A gente esqueceu de uma cena importante. Ela brinca sozinha de caça ao tesouro na casa, quando o Tomás tá sumido. E daí ela vai seguindo todos os objetos e tem o trinco que ela não consegue achar. Uma maçaneta, na verdade. E quando ela tá sozinha na casa, depois é que ela começa a investigar coisas e acaba achando a porta da maçaneta. Mas antes disso... É antes disso? Que a gente tem um momento da batatinha 1, 2, 3? É depois. É depois. Não, calma aí. Tem bem no comecinho do filme e depois Sim, tem sim. bem no final do filme. Ah, bom. Então me ajudem. O que acontece nessa parte que ela tá sozinha no orfanato? Que ela arruma as coisas, põe a roupa... Ela toca sino. Ela tenta chamar as crianças. Ela tenta chamar as crianças pra se comunicar com elas. E aí ela faz uma janta ali. Uma janta não. Doces e tal, mas não funciona. E daí ela acaba... Ela faz algumas outras coisas e acaba fazendo o jogo da 1, 2, 3. Isso. Bate. Que ela bate 3 vezes na parede. O Leonardo não viu o Squid Game, ele não pegou a... Não peguei a referência. É que é o jogo do Squid Game. Ela bate 3 vezes na parede de costas pra uma porta. E à medida que ela vai batendo, tipo, 1, 2, 3, bate. Se vira, não tem ninguém. 1, 2, 3, bate. Se vira, não tem ninguém. 1, 2, 3, bate. Se vira, e tem aparece alguém. uma criança fantasma. E daí elas vão aparecendo, se aproximando dela. Uma das crianças dá um tapinha nas costas da Laura. E a Laura vai atrás das crianças. E ela vai atrás de uma menina específica, uma menina fantasma. E assim que ela descobre o vão da secreta. E daí ela coloca a maçaneta na porta secreta e entra nesse porão que é onde ela encontra o Simon. E todo esse tempo ela tava com a maçaneta no bolso, que é incrível. Sim, porque é isso aí. Mas eu queria destacar justamente a cena da Batatinha 1, 2, 3, que é um plano só, a câmera fica indo e vindo mostrando os dois lados. Ah, sim. Que é muito legal e pra mim essa é a cena... É feita pra isso, mas é a cena mais efetiva do filme pra mim, assim. Inclusive o jeito que as crianças aparecem não se mexendo é muito, muito legal. Eu concordo. Uma das cenas mais... Junto com a cena da Medium, essa é a mais efetiva mesmo. A gente meio que voou pela cena da Medium, mas assim, é uma cena acho que é mais vista do que... explicada, né? E vale ressaltar que aí nessa cena da Batatinha 2, 3, do Toque da Parede, ela já tá assim no ápice do desespero, né? Ela tem um crescente de desespero na Laura, né? O tempo tá acabando, a gente já sabe que no dia seguinte provavelmente o marido tá vindo. Eu não sei por que ela dá tanta essa importância pro cara, ela podia simplesmente dizer, tá, tchau pra ti, a gente se encontra quando se encontrar e eu vou ficar aqui até resolver esse negócio. Mas enfim. O roteiro impõe essa limitação, não sei. Cara, mas o final do filme tem cenas muito boas, tá? Sim. Essa do Toque da Parede, do jogo, é muito boa, das crianças aparecendo aos poucos. E a cena que ela encontra o Tomás, que ela encontra o Simon também é muito boa, é muito forte. Eu queria justamente entrar pra essa cena agora, que daí ela desce lá no porão e o porão a gente acaba meio que descobrindo que é onde o Tomás... Eu não lembro qual é a relação do Tomás com o porão, na verdade. Alguém lembra especificamente? Acho que era meio que pra ser a casa do Simon, assim, onde ele ia... Do Tomás, né? Do Tomás. O Tomás, acho que era onde ele ficava escondido, onde ele ficava morando, digamos, longe das crianças, não sei. Eu não sei também. Na verdade, eu fiquei pensando que essa, na verdade, seria um lugar pra onde a Benigna levaria as crianças antes de... Ou onde ela matava de fato. Porque depois... Tem uma cena antes disso que a Laura acaba descobrindo os corpos das crianças dentro de uma parede na... Sim, na oficina. Na oficina lá fora, isso, que onde ela tinha encontrado a Benigna antes, com a pá, coincidentemente. A Benigna provavelmente estava lá para se livrar das provas. E eu acho que é isso, é que a Benigna levava as crianças ali para aquele quartinho, fazia sei lá o que ela fazia, não fica claro no filme, e ou assassinava elas ali, ou enfim, é a minha teoria, assim. É que eu não lembro do filme mostrar alguma cena não mostra ali. Não mostra em absoluto.
A única pista que a gente tem é que o Simon fala lá no começo do filme, quando ele quer mostrar o quarto pra Laura, ele fala, tu quer ver o quarto do Tomás? E é só. Sim. É a única pista que a gente tem. Sim. E quando ela chega lá, ela vê um corpo que a gente acha que é o corpo do Tomás. E como vocês falaram antes, ela tira a máscara e a gente vê o corpo do Simon, assim, definhado em vida, morto já. Claramente pelos efeitos da doença, né? Não, mas antes disso, ela encontra o Simon e fala com ele, né? Mas é meio que uma ilusão. Ela encontra o Simon tá deitado numa cama. Isso. Ele se levanta só que ele tá super bem, né? Ele parece super saudável pra alguém que tava desaparecido há 6 meses. E daí ela pega ele cobre ele num cobertor e bota ele no colo, daí de repente tudo muda e o cobertor cai, como se não tivesse nada dentro. Daí essa cena. Daí ela vê que, na verdade, tem o corpo do Simon ali no canto. Né? Isso. Ele é assassinado. Assassinado não, ele não, ele só morreu. Morreu com o capuz. E o capuz que ele tá usando é o capuz do Tomás. Essa cena... Desculpa, essa cena é muito forte. Que eu não entendi. Sim, é bem forte. É bem forte. Eu disse bonita, mas não é exatamente bonita. Ela é forte, é impactante visualmente, sabe? Porque o que me filho dela se transforma... a primeira vez. É. Mas eu confesso que eu não entendi muito a lógica da cena. Eu não entendi, tipo, ela vê ele vivo e depois percebe que ele tá morto. Ela tem o que acontece lá? Cara, eu acho que ela já tá no ápice da... Talvez ela já esteja meio que, delirando ali, sabe? Eu acho que é um pouco de delírio. Ou ela vê o fantasma do Simon mesmo. Que eu acho que é o que... pode ser também. Uma coisa que vale ressaltar é que o Simon, ele caiu da escada, né? Porque mostra a escada quebrada. É verdade. E tem um ruído, né? Ela escuta. Tanto que tem um flashback depois dela escutando a queda dele. Eu esqueci de... Eu passei batido por isso. Fica entendido que no dia que o Simon desapareceu, ela, sem querer, mexeu nas coisas ali do quartinho debaixo da escada e trancou a porta. E daí o Simon cai da escada e quebra o pescoço, enfim. Mas a gente também vê que ele tá com o rosto dele tá bem... Ele não consegue sair mais do quartinho. Sim. Daí ela começa a tomar ela toma uma overdose de pílulas. E daí as crianças vêm falar com ela e tá todo mundo feliz na Terra do Nunca. Sim, ela morre e se junta a elas, né? Então, essa cena eu achei... essa cena, eu acho que é a cena mais triste do filme. Pra mim, muito impactante essa cena que ela... E é simbólica, cara. E eu achei, cara... Essa cena eu acho muito bonita, na verdade. É muito bonita e forte, triste, tudo ao mesmo tempo, sabe? Um misto de... horror gótico. Total, assim. Só que eu achei ela tão impactante que me deu uma certa raiva do Bayona de não acabar o filme ali, cara. Porque eu achei as outras cenas totalmente... por quê? Eu concordo um pouco, porque eu achei que parece que esse filme tem uns 3 ou 4 finais, né? Por que o marido aparece depois? Por causa da medalhinha de Santo Antônio, sabe? Pra pegar a medalhinha. E por que a lápide? Cara, a gente tem que todo mundo entendeu que ela morreu, entendeu? Porque mostrar o cara na lápide. E depois do marido olhando a lápide, ainda tem o marido dentro do orfanato, pegando a medalhinha no chão e a porta, uma das portas do orfanato se abrindo. Só isso já são 2 finais, né? Tipo, o marido na lápide, o marido dentro do orfanato, e antes tem a Laura encontrando o fantasma do Tomás, a Laura se matando e reencontrando as crianças como fantasmas, e mais essas 2 cenas com o marido. Pra mim esse é o final, porque sinceramente tentar dar um desfecho dramático pra esse personagem do pai, que é tão antipático o filme inteiro, tipo, eu não em nenhum momento eu gostei desse cara, tentar me vender que ele tá sentindo alguma coisa, sinceramente não me importa. Pra mim, realmente, o filme termina quando ela tá com as crianças ali, que é a parte importante e realmente significativa. Deveria acabar ali. E essa questão da medalhinha de Santo Que as crianças, inclusive... Peraí, você só desculpa rapidinho. Que é a parte pra mim que é legal, que fecha a cena.
que as crianças reconhecem ela, a guria cega toca na cara dela e diz: ah, é a Laura, nossa amiga aqui que foi adotada e saiu e tal. Que é muito legal. Essa parte é muito... Aliás, É. sobre essa atriz que faz a guriazinha cega, cara, eu sempre pesquiso curiosidades no IMDb, Uhum. para trazer alguma coisa aqui pro episódio. E eu encontrei uma curiosidade no IMDb que foi, assim, uma das histórias mais fortes, assim, mais impactantes que eu já li ali, né, dessas curiosidades que eu trago, que é o seguinte: o roteirista desse filme, que aliás, deixa aqui eu pegar o nome dele. O Sérgio Sanches é o roteirista desse filme. Ele escreveu, aliás, esse roteiro em 96. Tem até uma história depois que eu conto. Mas ele encontrou a atriz mirim, né, que faz essa guriazinha. E ele, quando encontrou ela, ele elogiou. Ele disse que bonitos olhos, né? E daí ela disse: aí você gostou? Fui eu que escolhi, né? Porque essa guriazinha, pelo menos pelo que diz aqui no IMDb, ela foi diagnosticada muito cedo, desde muito cedo, com uma doença degenerativa nos olhos que ia deixar ela cega, né? Que já se sabia que deixaria ela cega. E uma das últimas coisas que os pais dela fizeram quando ela ainda podia enxergar foi deixar ela escolher uma seleção de olhos, né? De olhos de vidro, no caso. E ela escolheria o que ela quisesse. Né? Então ela escolheu. Essa história me chamou bastante atenção. Forte? Assim. Muito, muito forte. E bom. Mas ela chegou a falecer depois, é isso, a menina? Não. É que ela tinha uma doença nos olhos, degenerativa, nos olhos. Que ia deixar ela acabou cega. com 2 olhos de vidro. Ela... E já se sabia desde muito cedo, de muito jovem. E daí os pais delas fizeram isso, né? Deixaram, enquanto ela conseguia enxergar, ela pôde escolher. Que horror. Né? E ainda sobre o Sérgio Sanches, que é o roteirista desse filme, ele escreveu esse roteiro em 1996, tá? E ele tinha o intuito de dirigir esse filme. Só que ele não tinha experiência nenhuma com direção e ele meio que sabia que nenhum estúdio grande lá da Espanha ia arriscar colocar um diretor que nunca tinha dirigido para dirigir um projeto grande. Sim. Então ele procurou o Bayona, e o Bayona ele procurou também em 2004. Mas também é o primeiro filme do Bayona, né? O Bayona a essa altura fazia clipes e comerciais. Pois é, mas eu acho que então ele não deveria ter experiência nenhuma com direção. Sim, o Bayona pelo menos tinha alguma coisa prévia. E em 2004 ele procurou o Bayona. E daí o Bayona, que era amigo do Guillermo del Toro, que já era amigo do Guillermo del Toro. Essa história eu sei. Sabe como ele se tornou amigo? Não. O Bayona começou a carreira como jornalista e ele fez a cobertura do lançamento do Cronos e entrevistou o Guillermo del Toro no lançamento do Cronos, que a gente também fez um episódio. Ouçam lá. Sim. E daí eles começaram a manter o contato, assim, porque, enfim, se identificaram e se tornaram amigos ao longo do tempo. Sim. Que é uma coisa muito tria, né? Já tem um link com... Que legal. Com outro episódio aqui. E o Guillermo del Toro parece que conseguiu dobrar o orçamento do filme. Isso. Desse filme, do Orfanato. E, cara, eu li aqui no IMDb também que o Guillermo del Toro aparece no filme, ele faz um enfermeiro que cuida da Laura. Ele não é acreditado, mas nas curiosidades, eu não lembro de ter visto. Eu não lembro de ter visto também. E olha que o Guilherme Del Toro é uma figura marcante. Diz que ele faz... Deve ser um figurante. Provavelmente quando quebra a perna. Não lembro mesmo, vou ter que... Ele deve parecer mega muito figurante. Rápido, assim. Mega figurante, mas deve estar lá. Que massa. Pois mas assim, eu vou ser sincero, eu acho que também a falta de experiência do Bayona meio que transparece nesse filme, assim, em momentos. Apesar de ser um filme muito bem filmado, planos muito bonitos, bem construídos, movimentos de câmera impecáveis, eu acho que, assim, narrativamente ele tem momentos que tu sente que, assim, a proposta bateu na trave, sabe? Tipo, essa parte mais dramática, eu acho que um diretor com mais experiência conseguiria amarrar e conseguiria te entregar um personagem do pai
que foge também, mas que provavelmente seja um personagem mais... pelo menos que tu possa se identificar, sabe? Sim. Eu acho que tem muito problema de construção de personagem. Não só o do pai, como vários outros que a gente citou durante... Mas assim, como um filme de estreia, eu acho um filme impressionante. De qualquer jeito. Sim. Porque é um filme que te dá, assim, muita promessa de que esse cara tem uma visão, tem coisa. Apesar de que eu acho que até agora na carreira dele, talvez ele não tenha cumprido muito isso. Pois é, não É que pra mim é complicado, porque o Jurassic World que ele dirigiu foi muito traumático. É um filme que faz a pergunta que todo mundo, provavelmente, debaixo do sol tinha, que é, e se Jurassic Park fosse Resident Evil? É assim? O filme, metade do filme, spoilers pro Jurassic World, metade do filme se passa numa mansão com dinossauros à solta. Sério? Seríssimo. É inacreditável. Agora eu me interessei. Tem um leilão de dinossauros nesse filme. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de Jurassic World. Tá, vai lá. Vai lá. Sim. Não sei, o Alexandre tinha mais uma curiosidade, eu acho. Da medalhinha? Não, era isso. Não, tem que falar da medalhinha. De Santo Antônio. É verdade. Não, a medalhinha de Santo Antônio, cara, é isso. Eu acho que tem muitos elementos. Ele quer jogar muitos elementos ali, sabe? A medalhinha de Santo Antônio é um simbolismo porque Santo Antônio, além de outras coisas, ele é conhecido por ser o santo das coisas perdidas. Então, o Carlos... É Carlos? Não, como é que é o nome do marido Carlos. da Laura? Carlos. Ele entrega essa medalhinha, ele diz pra ela, é um empréstimo, né? Quando tu achar o Simão, tu me devolve. Uma coisa assim, né? Que ele fala pra ela. Uhum. Ele entrega essa medalhinha pra ela e essa medalhinha simboliza o anseio dela de buscar, de um símbolo de ajuda ali, de auxílio pra encontrar o Simão. Mas, cara, não sei se era necessário essa volta, ele achar a medalhinha no final do filme. Eu acho. Ele achar, acho que não era, mas agora tu me lembrou acho que a melhor cena do Carlos no filme, que é quando ela perdeu o Simão e tá triste e tal, ele dá a medalha pra ela e ela fala pra ele, mas tu não acredita nisso. E ele, mas é justamente porque tu acredita que vai fazer a diferença. Sim. Essa é uma cena que eu achei muito bonita, tipo, podia ter mais coisas assim dele ao longo do filme. Momentos de apoio, assim, que... Sim. Porque ele tem esse momento, mas ao mesmo tempo ele tem duas cenas que, tipo, ele é retratado como um cara meio que deixa ela fazer tudo, entendeu? Que não... ele Exato. fica deitado na cama e ela que tem que ir lá se arriscar. Mesmo ela pedindo pra ele ir, ele fica, agora eu vou, agora é minha vez, e fica na cama. 2 vezes acontece isso. Tem 2 cenas no começo e depois tem mais uma cena assim. Quantas vezes o Simão acorda gritando, porque já ter vezes decididas já é uma coisa bizarra pra mim. Ou pelo menos eles falarem assim. Mas enfim, jovens. Conclusões finais sobre o orfanato. Eu acho um filme bacana, mas é um filme que acho, como tu falou, assim, acho que ele bate meio na trave em vários momentos. Pois eu tinha uma memória super positiva e revistando, eu acabei saindo mais, esse filme é menos divertido do que eu lembro. Ou menos bom do que eu lembro, na verdade. Divertido é relativo nesse caso. Pra mim é um filme irregular, e é um filme que, cara, é curioso que às vezes os filmes eles se desenvolvem bem e o final estraga. Esse filme pra mim é o contrário. Pra mim ele é muito irregular no desenvolvimento e o final dele pra mim engrandece um pouco. Assim. Outra semelhança com o Silent Hill. É verdade. Pode ser, é verdade. Eu discordo. Eu acho Silent Hill mais estável que esse filme. Sério? Não. Bom, o Silent Hill é mais... Funciona melhor que o filme também. Eu não sei. Aí eu não sei. Aí acho que a gente fica naquela discussão de o que é melhor. Uma coisa que é sempre 3 de 5, ou 5 de 10, ou uma coisa que oscila entre 0 e 10, assim, loucamente. Que acho que é o que meio que o orfanato, assim. O orfanato tem momentos... Não chega a 0, é um exagero, mas é um filme que oscila bastante de qualidade dentro dele mesmo. Enquanto Silent Hill é meio que uma linha reta, assim. Ele é sempre a mesma coisa, por assim dizer. Não, mas pra mim o Silent Hill é sempre, digamos, nota 8. O orfanato não chega.
Cara, Silent Hill funciona melhor, na minha opinião, funciona melhor como filme, do começo ao fim, assim. Eu não queria fazer o Silent Hill versus Orfanato, mas tô gostando da conversa. Cara, sabe que eu tinha pensado nisso? E pra mim eu ia dar a mesma nota que eu dei pro Silent Hill pra esse filme. Eu ia Sério? Dar esse filme também. Porque eu acho que as cenas que funcionam desse filme me pegaram muito, assim. Talvez até mais que as cenas que mais funcionam no Silent Hill. Isso que eu acho. Eu acho que os pontos altos do Orfanato são mais altos que todo Silent Hill. Eu não acho. Acho o terror de Silent Hill funciona bem melhor que qualquer terror que tenha no Orfanato. Não. Tipo... A cena da guriazinha dançando no sangue é talvez melhor que qualquer coisa que tenha no Orfanato. São terrores diferentes também, né? Sim. O Silent Hill é um terror mais gore, até mais, tipo, explícito. O Orfanato tenta seguir a tradição de terror gótico, que é uma coisa mais psicológica, uma coisa mais sentimental. É mais uma mistura de drama com terror. Sim. Não é tanto focado em sustos, necessariamente. Eu concordo com o Leonardo no sentido de que, pra mim, o Silent Hill ele é um filme bem mais regular e com um conceito muito mais firme. Um conceito muito mais firme. Dá pra ver desde o começo do filme. Não que ele não tenha as suas idas e vindas. Sim. Plano de arbusto no final do filme e tal. Mas... Por quê? Mas eu acho que, cara, dá pra ver um conceito, dá pra ver esteticamente, como a gente falou naquele episódio. Ele é linear, eu achei muito bom. E pra mim, o Orfanato realmente ele é um filme de, assim... Picos e vales. Vários. Se eu fosse um gráfico, ia ser picos, sei lá, altos e baixos. Uhum. Tanto que, mas assim, o final do filme me ganhou muito e poderia ser ainda melhor se não tivesse aquelas duas últimas cenas. Poderia ser ainda melhor. E o setup, pra mim, o setup pro final e o final raramente foreshadow e entrega funcionam tão bem quanto nesse filme pra mim. Que toda a história do Peter Pan e da Terra do Nunca, e depois a gente ter a amarração no final, eu achei muito bem feito. Muito bem pensado. Não sei, talvez no geral, o Leonardo tem razão, talvez o Silent Hill seja mais filme mesmo. Eu dou uma nota 7,5 pro Orfanato. Eu tenho razão, não é talvez, eu tenho razão. Eu vou destoar um pouco. Pra mim, o Orfanato é um filme nota 6,5. Pra mim é um filme nota 6. Eu achei que... mais gostou do filme. Eu vou fechar com 7,5 pra mim. Vou fechar com 7,5 porque eu tenho umas coisas que eu vou lembrar bastante desse filme. E quando a gente tinha o blog, a minha nota, eu lembro até hoje, foi 8,5 e me fizeram baixar pra 8, eu acho. 8,5 é uma baita nota. Me fizeram baixar. Me fizeram baixar. Me calaram. Não pode aceitar. Não, foi acordo. Mas enfim, chegamos ao final da discussão do Orfanato. E agora a gente vai para aquele bloco, um momento genial, que todo mundo indica um filme similar a esse. Eu vou me dar a liberdade de abrir os trabalhos. Vou indicar um filme chamado Sobrenatural, ou Insidious, de 2010, que também lida com um casal que tá perdendo uma criança para dimensão fantasma, que contrata médiums, que instala equipamentos na casa para investigar coisas. Mas é um filme do James Wan, meio que assim, um dos primeiros filmes que começa a desenvolver o estilo de terror dele. A primeira vez que eu vi eu não gostei, e daí revendo, foi um filme que com os anos eu comecei a gostar cada vez mais. E eu acho que assim, vale uma assistida, é um filme muito legal, interessante. James Wan tem um estilo único, tem jumpscare pra cacete, já aviso agora, mas vale a pena. Não pode falar palavrão nesse podcast. Cacete não é palavrão. E tu, Leonardo, qual filme tu recomendaria pra quem gostou de... Não, tu fica por último. Alexandre. Eu fico por último? Tu fica por último. Alexandre, que filme tu recomendaria pra quem gostou de O Orfanato? Então, cara, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, de 1991. Eu achei que tá falando do incrível Hulk, eu fiquei muito confuso. Eu também, cara. Eu também fiquei muito confuso. Tá. Com o Robin Williams. Isso, com Robin Williams. Baita filme. De quem esse filme é? Chris Columbus ou é Steven... Não. Spielberg. É do Spielberg. É do Spielberg. Tá. Então é do Spielberg. É com o Dustin Hoffman como Capitão Gancho e com o Robin Williams, né? Que faz o Peter Pan. Cara, pra mim é um dos filmes mais nostálgicos que tem da minha infância. Ele tem essa coisa lúdica, fantasiosa, né? Da Terra do Nunca.
E, cara, eu sempre lembro com muito carinho, vi várias vezes, é um dos filmes que eu mais via quando era criança. E, sim, logicamente o Orfanato ele faz uma referência direta a Peter Pan e me lembra, assim, muito desse clima, sabe, da Terra do Nunca. Então, fica a recomendação se vocês nunca viram. E quando tu se torna adulto o suficiente pra voltar pra Terra do Nunca ou não? Tem essa discussão, né? É. Porque no filme do Peter Pan, no Hulk, o Robin Williams já tem mais idade, né? Já tem, não sei quanto, tem seus 40 e poucos anos, talvez, ou 30 e tantos. E mesmo assim ele volta pra Terra do Nunca, né? E tipo, se transforma no Peter Pan. Cara, eu gosto muito desse filme. Eu acho um filme bem legal. Eu lembro de gostar muito quando eu vi. Faz muito tempo que eu não revisito ele. Então, algum dia a gente podia achar uma desculpa pra isso, talvez. E agora, sem mais delongas, Leonardo, qual filme tu recomendaria? Eu queria agradecer a produção do podcast por me deixar falar. Às vezes, né? Não, acho que a gente pode ficar por aqui, acho que a gente já tem. Tá, então. Beleza? Não, vai. Tchau, pessoal. Não, eu poderia recomendar a série Assombração da... Não, como é que é? Da Mansão Bly. Isso aí, Assombração da Mansão Bly. The Haunting of Bly Manor. Que tá na Netflix, que é do Mike Flanagan. Que também tem uma história, digamos, que tem coisas em comum com o orfanato. Tem. Mas assim, é sobre uma governanta que vai cuidar de um casal de crianças numa residência, e daí fantasmas acontecem. Isso. É a maldição da Mansão Bly. Isso, obrigado. Maldição da Mansão Bly. Grande série. Grande Poderia recomendar essa série, mas eu vou recomendar um filme que é baseado no mesmo livro, porque tanto a série e o filme são baseados no Volta do livro A Volta do Parafuso, do Henry James. Tem um filme de 1961 chamado Os Inocentes, dirigido pelo Jack Clayton, com a Deborah Kerr, também baseado nesse livro do Henry James, e é uma baita adaptação, assim, é um filme dos anos 60, bem assustador. Massa. Bem, assim, psicológico. É meio que um clássico, eu super recomendo. Então a minha recomendação é Os Inocentes. Também tem um filme mais recente, que acho que de 2019, que também é baseado no mesmo livro do Henry James. Mas esse eu detestei. Sim, tu assistiu também, Assisti. Né? Que é com o Finn Wolfhard. Que não funciona muito bem esse filme. Infelizmente não. Mais ou menos. Tá, enfim, essa é a minha sugestão. Os Inocentes, de 61. E, para finalizar, mais uma vez, a gente tá seguindo uma sequência lógica em que cada pessoa tem um turno, cada um tem seu turno de escolher um filme. Semana passada foi o Alexandre que escolheu o Orfanato que a gente viu hoje. E o próximo turno agora é do nosso amigo Leonardo Wittmann. Leonardo, nos dá uma pista do filme que tu escolheu, que a gente vai tentar descobrir. Tá, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que foi difícil, tá, encontrar alguma conexão. Embora, por exemplo, agora pensando, eu poderia ter sugerido que a gente visse Os Inocentes, né? Podia ter sugerido isso, né? Podia. Mas agora não vou dar pra trás agora. Não vou dar pra trás. Eu pensei em algumas opções. Tá, enfim, a pista inicial é um filme de 2010. Ano nunca vai me ajudar, cara. Eu errei o ano desse filme na abertura. É verdade. É um filme com o Benício Del Toro. Sicário. Não, Sicário de 2014, eu acho. De novo, ano não quer dizer nada. Não vale olhar no IMDb, o Alexandre olhando no IMDb, eu acho. Eu tô vendo pelos teus óculos, Alexandre. Tá, assim, ó, foi difícil fazer uma conexão com esse filme, mas eu acabei usando a mesma lógica que eu usei quando eu escolhi o Possessor. Então eu escolhi uma atriz do Orfanato pra fazer uma conexão com o filme que eu escolhi agora. A atriz que eu escolhi foi quem? Quem é que eu escolhi, Rafael? Não sei, eu não lembro o nome do elenco desse filme. Tá, não, mas as personagens do Orfanato. Quem eu escolhi? Da Benigna. Não. Alexandre. Laura? Não. Rafael?
Ah, eu tenho mais uma chance? Sim, mano. Da Medium. Sim, isso, exato. Que é a Geraldine Chaplin. Uhum. Que também está no filme de 2010 com Benício Del Toro, chamado... Tá, olha só, a gente tá meio que fazendo uma rodada só de filme de terror, basicamente, né? Então a gente pode terminar com isso agora, a partir da minha próxima escolha, que é um filme de 2010 com Benício Del Toro chamado O Lobisomem. Uau, eu nunca vi esse filme. Também não. Eu nunca vi também. Genial. Eu vi partes, eu sei que tem o Anthony Hopkins, a Emily Blunt e o Benício Del Toro. Uau. O Lobisomem. Eu quero ver isso. Já tô empolgado. Eu tô empolgado também, tô empolgado. Então, vocês vão poder... Acho que daí a gente tem que fechar, só que daí a gente tem que fechar esse ciclo Halloween, filme de terror. Sim. A gente já fez Silent Hill, Orfanato, Possessor... É que a gente tava no mês do Halloween, né, cara? Aí fica difícil. Mas agora a gente tá saindo A gente ainda tá agora nos últimos resquícios do Halloween. Mas em breve a gente vai ter, inclusive, uma série de filmes que não tem nada a ver com terror. Enfim, talvez outro tipo de terror. Exato. Mas enfim, semana que vem a gente vai ver então Lobisomem. Preparem seus corações, pescoços e não olhem pra lua cheia. Até lá, vocês podem nos seguir no Twitter, em @queroverpodcast. Vocês podem nos seguir no Instagram, em @euqueroverofilme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com. Você pode nos assistir no YouTube, em Eu Quero Ver o Filme, ou youtube.com/euqueroverofilme. Nos sigam, deem likes, cliquem nos botões, recomendem para amigos e inimigos. Comentem nos Léo vídeos. Wittmann. É Léo Wittmann, W2. Não cheguei lá ainda. A gente também tá no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma de podcast favorita. Se a gente não tiver, avisa lá. Nos deem 5 estrelas, por favor. Qualquer coisa abaixo de 5 não vai funcionar lá, então tem que ser 5 estrelas especificamente. A gente agradece. Tu pode me seguir no Twitter em @Rafael_Coelho, Alexandre. @AL_Rossi. E Leonardo Wittmann. Eu já falei antes. Não, mas agora é hora de falar. Eu vou só cortar teu áudio e encaixar aqui. Tá, beleza. Não, fala. Eu não vou fazer isso, é muito trabalho. Léo Wittmann. Wittmann W2Ts, MA2Ns no Twitter. E até semana que vem. Abracem todos os fantasmas que vocês verem nas ruas. E não gritem pras pessoas pararem no meio da rua também.